Como já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com base nessa frase eu te pergunto, você sabe para onde vai a água que percorre todo o nosso corpo? E as águas que evaporam dos mares, dos rios e dos lagos? Eu até compreendo se você não souber, porque esses ciclos são um dos processos naturais mais complexos que existem no nosso planeta. Esse processo é o ciclo da água. Mas muita calma, meus amigos, porque a partir de agora vamos aprender como tudo isso funciona, beleza? O ciclo da água é um dos principais ciclos biogeoquímicos que existem. Biogeoquímicos. Essa palavra é a união de ciclos da matéria, que envolve os processos biológicos, os processos geológicos e os processos químicos, entenderam? A água está em constante mudança de estado físico e também em permanente troca dessa substância entre os mares, os rios, os lagos, o solo, a atmosfera e até mesmo em nós, que fazemos parte dos seres vivos. Então, vamos para alguns dados. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. A maioria desse volume está nos oceanos com 97%, e em estado sólido, somente 2%, que são as grandes massas de gelo nas regiões próximas aos polos, e no topo das montanhas mais elevadas. E acreditem, meus amigos, apenas 1% é de água doce, aquela mesmo que consumimos no nosso dia a dia, e que estão presentes nos rios, nos lagos, nas represas e também infiltradas nos solos e nas rochas. Ela é considerada doce por ter uma concentração de sais inferior a 0,5 gramas por litro. Não podemos esquecer que, apesar de não estar visível, a água que compõe a atmosfera tem uma minúscula parcela desse total. Ela está suspensa no ar, mas está lá, beleza? Antes de ver como o processo do ciclo da água acontece, vamos falar de um elemento muito importante nesse processo. Ele, o Sol. A energia solar desempenha um papel importantíssimo no ciclo hidrológico, porque sem ele, meus amigos, a água não passaria do seu estado líquido para o estado de vapor, ou seja, o fenômeno da evaporação da água. Diante desse fato, e como é um ciclo, vamos começar por aí mesmo. A água presente sob a forma líquida na superfície da Terra sofre a evaporação e sobe lá para a atmosfera em forma de vapor. Com o resfriamento nas camadas mais altas da atmosfera, esses vapores de água condensam-se. Tudo bem, vou explicar melhor. O vapor engrossa, fica mais denso, cheio de moléculas de água bem unidas. Com isso, acaba formando, sabe o que, meus amigos? As nuvens. Isso mesmo, as nuvens. Essas gotas de água nas nuvens são tão pequenas que a turbulência e as correntes de ar deixam elas flutuando, mas quando várias dessas gotas se juntam, acabam ficando mais pesadas para se manter no ar. Aí sabe o que acontece? Isso aí, ó. Chuva, meus amigos. Muita chuva. Sim, essa água acaba voltando para a superfície em forma de chuva. Isso é chamado de precipitação, mas ela pode retornar também em forma de neve ou granizo. Após isso, essas águas retornam para a superfície indo novamente para os oceanos, para os rios, para os lagos ou vão penetrando pelas camadas permeáveis do solo, até se acumular nos chamados lençóis freáticos, ou até em reservatórios subterrâneos de água, os chamados aquíferos. Mas essas águas subterrâneas vão passando aos poucos para os mares, rios e lagos. Outra forma por onde essas águas saem são em alguns pontos da superfície do solo, onde são formadas as fontes de água, ou ser retiradas até mesmo pelas próprias plantas, através das raízes. E mais ainda, pela ação humana, quando são furados os poços tubulares, em busca dessas águas subterrâneas. Você pode não saber, mas existem 2 tipos de ciclo da água. O primeiro tipo é chamado de ciclo curto. Esse ciclo é o que acabamos de falar, que ocorre pela evaporação da água nos oceanos, rios, mares e lagos, e retorna para a superfície da Terra na forma de chuva, neve ou granizo, beleza? Já outro tipo de ciclo da água é chamado de ciclo longo. Esse ciclo tem tudo a ver com seres vivos. E olha só esse exemplo. Aquela água que é retirada do solo pelas raízes dos vegetais e utilizada, por exemplo, pela fotossíntese e em uma sequência de cadeia alimentar acaba parando no corpo de outros animais, ela retorna para a atmosfera por meio da transpiração, por meio da urina, das fezes, pela decomposição das folhas ou até mesmo pela decomposição dos animais. E aposto que vocês não sabiam disso, não é?
E é por isso, meus amigos, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas não pense que tudo são maravilhas não, porque existem dois fatores que podem acabar com toda a beleza desses ciclos, que é o consumo excessivo descontrolado de água e a poluição. E adivinha quem é o principal causador desses problemas? Infelizmente, nós mesmos, meus amigos, os seres humanos. O ser humano vem consumindo grandes quantidades de água doce dos rios, dos lagos, dos lençóis subterrâneos também. E ainda mais, quando a vegetação natural é removida, o escoamento da água e a famosa erosão do solo aumentam e acaba causando inundações e os deslizamentos de terra. As consequências disso? O desequilíbrio da natureza, a poluição das águas limpas que servem para o nosso próprio consumo. E tudo isso causado pela nossa própria ignorância. O ciclo da água, como vimos, faz um dos papéis mais importantes para a reciclagem de água no nosso planeta. É através desse ciclo hidrológico que ocorrem a purificação e a circulação das águas nos nossos rios, nos lagos, nos oceanos. Ocorrem também as variações climáticas. Sem esses ciclos, meus amigos, fica impossível viver na Terra, porque a água é a base da criação das condições de vida de todos os seres vivos, inclusive da nossa, humanos. E como mantemos isso? Preservando. A água é nosso bem maior, porque como diz a frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas lembrando, ela se transforma naturalmente, sem a nossa interferência. Esse é o ciclo da água, e esse é mais um vídeo aqui, do canal Ciências.